Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta. Hoje recebendo o nosso amigo, o advogado Maurício Bianchi, por demais conhecido de todos vocês. Trabalha como presidente do Conselho da SICS, não é isso, Maurício? Isso. Presidente da OAB e outras coisitas mais, né, Maurício, no dia a dia aí, né? Então estamos aqui hoje para bater um papo, atualizar a conversa, falando de tudo que a gente já tem aí de andamento. Hoje teve uma reunião às 10h30, que ele pode nos passar alguma coisa também da manhã. E como nós estamos numa distância regulamentar, nós vamos tirar a máscara, né, para ficar mais à vontade um pouquinho, que aqui permite, né? A gente tem um álcool gel na entrada e aqui no estúdio também. Logo que o convidado sai, a gente esteriliza também as cadeiras onde a gente passou, para evitar qualquer problema, né? Dando um exemplo que nós temos que seguir os protocolos. Em seguindo os protocolos, eu tenho certeza que o pior já passou, apesar que muitos dizem que essa curva, o certo seria parar com o blackout, blackout é o lockdown. Quarentena, o lockdown é quando para tudo, né? Lockdown. Lockdown, é em inglês, né? Mas nós tínhamos que parar com a quarentena quando tivesse a curva descendo e não subindo como nós estamos, né? Mas o Brasil é diferente, é outra, né? Outro tudo, então acho que nós temos que ter cuidado. O comércio precisa trabalhar, as indústrias precisam trabalhar. Hoje o presidente deu um novo depoimento, o presidente Jair Bolsonaro, que está feia a coisa no Brasil inteiro. Pessoas que dependem de trabalhar num dia para ter o seu sustento no outro estão passando trabalho. Todo esse dinheiro que foi injetado na economia, que são bilhões de reais, aliviou, mas não é tudo. Com R$600 tu vai no mercado, tu não aguenta um mês, né, para uma família de 3 pessoas, né? Então, agradecer mais uma vez, Maurício. Câmara 13 é só sua. Vamos bater mais um papo aí para o nosso dia a dia. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Glacir. É um prazer estar novamente aqui na TV Cidade. É uma TV que tem uma audiência representativa no nosso município e consegue aí, atualizar os nossos telespectadores da cidade aí a respeito dos assuntos importantes aí, da nossa comunidade. Nós começamos por onde? Na reunião de hoje da manhã, para ver como é o que está atualizado, terá novas normas, porque corria na cidade um boato que o prefeito estava até com ideia de, depois do Dia das Mães, fechar o comércio de novo, né? E talvez, em fechando o comércio, querer fechar tudo, inclusive a Câmara de Vereadores, para evitar o seu impeachment já nesse mês, que se tudo correr bem, né? O que o doutor Maurício teria para nos... Bom, nós participamos da reunião hoje de manhã sobre o novo decreto, né? E pelo que nos foi passado, e até com base no parecer técnico, porque o comitê, né, do coronavírus, ele tem um comitê técnico da área da saúde. Que foi estabelecido ainda no tempo do Pedroso, Isso, né? exatamente. Se manteve o mesmo as pessoas, tudo? Sim, a princípio sim. Tá bom. As mesmas entidades, no caso. Certo. E esse comitê técnico, na verdade, ele deliberou ontem de manter as restrições existentes hoje, né? Mas não fazer nada diferente do que está fazendo agora. E talvez com base nesse posicionamento do comitê técnico, né? Hoje na reunião que nós tivemos na prefeitura, foram mantidas essas diretrizes com apenas algumas modificações que vão ser objeto da alteração de um decreto por parte do prefeito municipal, no sentido de estabelecer algumas outras diretrizes, ou seja, como vão ser fixadas multas, né, por caso de descumprimento das normas estabelecidas, que eu acho que é importante, né, ter esse mecanismo de repressão, né, ou de cumprimento das normas sanitárias. E também a utilização de equipamentos mais seguros por parte dos comerciantes, né? Por exemplo, aquelas viseiras para evitar além da máscara, né, evitar um contato aí, uma proteção muito boa. Proteção muito maior vai propiciar, né? Então, o que me surpreendeu, Maurício, te interromper, é que rapidamente
mercados colocaram aquele acrílico, né, nos caixas. Eu achei muito importante e rápido isso aí, né? Eu acho que eu diria o seguinte, a comunidade de Farroupilha, ela está de parabéns como um todo, porque ela foi muito correta no sentido de adotar as maiores precauções possíveis para que viéssemos a evitar essa proliferação desse vírus. Então, o comércio em geral, as pessoas em geral na rua estão de parabéns. Eu acho que Farroupilha está de parabéns. Acho que é um exemplo no Rio Grande do Sul, viu? Eu concordo. Sabes que eu dei uma saída agora rápida ali no centro, eu vi uma pessoa, e está movimentado o centro, uma pessoa sem máscara. E infelizmente era um cidadão de idade fumando, quer dizer, esse está procurando mesmo. Né? Exatamente. Então, mas eu te cortei ali no segmento. Essas novo decreto não tem nada mais restritivo, e sim normativo. Exatamente, até porque Farroupilha ele está numa situação, de certa forma, confortável. Apesar das inúmeras testagens que têm sido feitas, por exemplo, para verificar como está a transmissão desse vírus, né? Farroupilha, nós temos até agora 2 mortes, e essas mortes, na verdade, por exemplo, a primeira delas, a pessoa estava com um câncer já em estado terminal, né? Então foi noticiada aí a morte pela Covid, mas na verdade nós sabemos que ela morreu com o Covid e não por causa do Isso do é Covid, importante, né? Porque é uma distorção muito grande no país isso, né? Exatamente. Então, há muitos dados estatísticos que muitas vezes, na minha opinião, né, elas não representam efetivamente o que está acontecendo no país. Né? A realidade, né, Maurício, que a gente vê é o seguinte, governos estão forçando para a liberação de recursos. E o problema maior, pensando no lado ruim da política, é que esses recursos vindo a rodo é sem licitação. Né? Então a gente faz um acompanhamento da compra de equipamentos de estado para estado, e é uma discrepância fora de comum, né? E outras coisinhas mais, né? Mas assim, Farroupilha realmente deu um exemplo. E tu acha que a curto prazo só teria um risco se o estado decretar o lockdown? Na verdade, pelo que eu conversei até com as pessoas ligadas à área da saúde, o que acontece? O estado do Rio Grande do Sul, e talvez os outros estados também, estão classificando as regiões, as macro-regiões, de acordo com cores. Então tem amarelo, laranja, vermelho e preto. Né? Então preto seria o caso mais gravoso. Né? Nós, se eu não me engano, estamos no laranja. A nossa região está exatamente no segundo estágio. Então, para chegarmos num lockdown, né, que é o preto, então teria muito ainda que Os nossos telespectadores, talvez, que não já ouviu falar, mas não sabem o que é lockdown, seria Lockdown seria, na verdade, o fechamento total, né, porque existe o chamado lockdown vertical, né, e o lockdown horizontal. Que o Bolsonaro defende desde o começo separar, né? Exatamente. Então, o lockdown horizontal, que é o que representa essa tarja preta aí, né? É o fechamento total, o isolamento total de um município, de uma região. Ninguém entra, ninguém sai. Exatamente. Comércio fechado, né? Todo mundo em casa. Todo mundo fechado. Toque de recolher. Exatamente. O lockdown vertical, né, seria o isolamento dos grupos de risco. Certo. Né? Que é o que está sendo defendido aí pelo presidente Bolsonaro. Né? Que não é o mesmo do nosso governador, ele está um pouco balançado aí, né? Então hoje nós tivemos a notícia que São Paulo, né, prorrogou o lockdown, né, no estado de São Paulo até 31/5. Né? Então, como é que São Paulo vai ver a crise do comércio? São Paulo é um estado que representa 40%, entre 1/3 e 40% do PIB do Brasil. Tu já pensou que abalo? Então, o baque do ponto de vista econômico para o país está sendo bastante gravoso. Vai ser anos de recuperação. E o pior, né, Maurício? A gente sabe que tem pessoas que trabalham hoje para ter o sustento da semana, do dia seguinte até, né?
E São Paulo todo tem mais de 40 milhões de habitantes, né? Só na capital são 22 milhões, eu acho, né? Então é uma crise que a gente tem que... A gente sabe que a gente já passou muitas crises, né, nessa vida aí, mas essa onda de crise, muitos vão ficar. Exatamente. E quem tiver estabelecido vai sobreviver e vai abocanhar essa fatia dos que ficaram para trás, infelizmente, né? Exatamente. É a lei do mais forte, né? Ou mais estruturado, talvez nem seja o correto mais forte nesse momento, né? Mas trazendo para cá, Maurício, nesse contato que tu tem com a SIX, com teus colegas e clientes empresários, tu tem sentido que o pessoal está meio temeroso também? Assim, ó, eu noto o empresariado como um todo muito preocupado com essa situação. E, inclusive, tem empresas que estão dentro das atividades essenciais, estão trabalhando a todo vapor, né? Mas também estão sofrendo os efeitos dessa crise. Por quê? Porque eles estão vendendo. Só que estão vendendo, mas não estão recebendo. Certo. Né? Tem setores que não estão dentro das atividades essenciais, mas também estão trabalhando. Hoje eu visitei um cliente que está trabalhando com 50% da capacidade. Já demitiu uma quantidade muito grande de funcionários. Tem clientes do setor calçadista que estão parados. Exato. Não estão produzindo. E por que não estão produzindo? Cadeia, porque isso é uma cadeia. O mercado, o comércio está fechado, né? O comércio dos grandes centros está fechado. São Paulo, né? E não tem demanda para produção. E como não há demanda, né, não há por que produzir. Não se há espaço para estocar, não se sabe se esse estoque vai ter saída lá na frente. Então a situação está bem complicada. O número de demissões tem sido muito grande. Muito alto. O número de suspensão de contratos de trabalho tem sido bastante grande. Do normal. Exatamente. Então isso é uma situação muito preocupante, viu? É por isso que os governadores, os prefeitos e o próprio presidente, muitos preocupados em ter essa divisão do joio e do trigo, como se fala, né? Porque se nós tivermos todos os cuidados, estamos limpando os pés na entrada, estamos usando o álcool, estamos tendo o uso da máscara, que realmente Farroupilha, eu dizia no começo que me surpreendeu que era 95%. Hoje eu arrisco 99%. E até deu aquele problema de 2 multas dos taxistas, né, que meio que assustou. Quanto custa uma cesta básica? Tu tem ideia, não? Não tenho ideia. Assim. Entre 400 e 500 reais, talvez. 600 né? reais. Mas são 8, dá 4 mil, a multa não é pouca, né? Sobre não usar máscara, tem multa também na rua? Tem multa. Para o cidadão? Tem multa. Não sabe o valor também. Agora não sei qual é que vai ser fixado agora no novo decreto. Tá. A multa, né? Claro que essa multa que foi estabelecida foi uma multa penal por descumprimento de uma norma sanitária. Ele não aceitou, então, isso inclusive. É crime. É crime. Ele não aceitou, inclusive, usar, Exatamente. né? Se recusou, né? Então, aí ele praticou, na verdade, um crime, certo. Né? Contra a vigilância sanitária, né? E sofreu, inclusive, sanções penais, né? Vai responder processo. Vai responder processo. Claro que, por ter feito acordo, né, de doar as cestas básicas, o processo ele fica suspenso no caso. Já não é mais primário. Já não é mais primário. Um simples acordinho já dá isso aí, né? Exatamente. Por isso que eu não faço acordo. Se vier contra mim, eu vou até o fim. Eu vou até na ONU, que nem o Lula. Brincadeiras à parte, né? O assunto é sério, né, Maurício? Mas eu tenho certeza que, por mais que o próprio Dória, que desde o começo a gente vê que ele quer colapsar o Estado mesmo para ter socorro federal, né? Isso aí. E para botar o Bolsonaro numa saia justa que, imagina arrumar dinheiro para São Paulo, né? Como você falou, até 40% da economia, haja dinheiro para isso, né? Por tudo que o Bolsonaro tem acordo com o Trump e tudo lá de mandar dinheiro para cá, não é assim o negócio, né? Um dia nós temos que pagar, né? Exatamente. Então o risco da inflação, né? Nós não estamos aqui fazendo o caos, não, nós estamos dando uma real para as pessoas se protegerem e ajudar nisso aí. Porque depois que passou os 40 dias, Maurício, até eu dei uma relaxadinha assim, disse, bom, agora vamos começar a trabalhar, né?
Mas não é assim. Nós temos que... As pessoas que não podem vir aqui, nós vamos começar a fazer online e tudo, né? Nós temos que... Tem que se adaptar. Eu digo o seguinte, Glacier, essa pandemia ela veio para mudar a relação entre as pessoas, a relação inclusive negocial. Hoje, muitas vezes, o que a gente fazia, né, antes de tudo isso? Tinha que negociar com fornecedor, com comprador em São Paulo, se pegava o avião e se ia para lá. Hoje, eu faço isso através de uma videoconferência. Não precisa mais. Semana passada nós tivemos uma reunião de presidentes da OAB, dos 106 presidentes da OAB, foi através de uma videoconferência. Todos juntos? Todos juntos. Mas e o vídeo fica todo pequenininho ali. Exatamente, mas todos falando, né, no seu tempo, é claro, e transcorreu tudo dentro da normalidade. E vejam, eu não precisei me deslocar a Porto Alegre, não precisei me deslocar até outra localidade, onde a gente fazia fora, às vezes, perda de tempo, né, Maurício? Exatamente. Deixa de atender os teus clientes, o dia a dia. Exatamente. Né? Então, veja, eu conversei com pessoas essa semana que dizem que, inclusive, grandes empresas vão mudar a sua forma de manutenção da estrutura, ou seja, vão substituir muitas funções por home office, né? Ou seja, trabalha 3 dias em casa e 2 dias na empresa, né? E se começa a controlar a produtividade. Então isso é uma realidade que nós estamos vivendo e isso com certeza vai trazer uma mudança significativamente nas relações entre as pessoas no mundo todo. No mundo todo, já. Desde o começo a gente já notou isso, né? As grandes empresas, que nem os representantes, os próprios bancos, já faziam isso há muito tempo, né? Eu, no tempo do Bradesco, há mais de 20 anos atrás, isso aí já faziam por satélite, já, né? Então, esse deslocamento, esse desgaste, a perda de tempo. Para São Paulo, tu perde praticamente 2 dias, né? Por mais rápido que tu pega em Caxias e tal. É o hotel, é a passagem, é esse negócio do estresse de 3 horas do avião, né? E até, Glacier, só para... Desculpe te interromper, mas os bancos, os bancos já estão começando a mudar essa sistemática, eles vão se desfazer de imóveis né, que estão sendo ocupados e vão começar a trabalhar, os operadores, os bancários vão trabalhar em sistema de home office. É isso aí. Então isso vai mudar consideravelmente as relações negociais e a forma como a gente interage aí, tanto em relação aos negócios, né, como na vida cotidiana. Né? Com certeza. Tu sabe que ontem eu estava falando com o gerente do Bradesco e até eu critiquei ele na forma que o Bradesco atua, que ele, coitado, não tem nada a ver, né? Tu vai no Sérgio Rossi, ele está no meio da sala lá. O cliente passa resmungando, ele vai atrás. O senhor teve algum problema de atendimento? Eu, quando abri o Bradesco em Farroupilha, a minha mesa era a primeira na entrada, né? E sempre foi assim. Hoje o gerente está escondido, não quer atender ninguém. Cliente com X de salários não querem mais. Aí eu fiz para ele, por que será que o Sicredi tem 3 agências em Farroupilha? Por quê? Porque o Sicredi tem um atendimento personalizado. Daquelas pessoas que não sabem da informática, pessoas que querem, às vezes, ir lá conversar com alguém que eles não têm um consultor, né? Isso a era da digital não vai substituir, né? Então vai ter campo para todos. Uns vão crescer muito tecnologicamente, outros vão crescer muito, que nem o Sicredi, pessoalmente, e tem que se adaptar, né, Maurício? Não tem outro jeito, né? Muito bom. Com relação a esse vai e vem do prefeito aí de habeas corpus, etc. Só não pediu isso ainda. Só não pediu habeas corpus ainda. Só falta o habeas corpus. Habeas corpus vai demorar um pouco. Com relação a toda essa papelama aí, vai empurrar com a barriga, né, Maurício? Porque o poder judiciário não interfere no legislativo, muito menos no executivo. Não é esse o resumo da ópera? Ou tu acha que tem nuance aí que pode atrapalhar alguma coisa no decorrer dos 2 processos de impeachment que o nosso prefeito sofre? Bom, Glacier, nós sabemos que um processo de impeachment ele é muito traumático aí, tanto para o gestor público que está sendo impeachmentado, como para a população e as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Então, toda a cautela tem que ser adotada
para que, primeiramente, não seja cerceado o direito de defesa, ou seja, seja concedida ampla defesa, né? E sempre observando os estritos termos da norma a que está afeto o instituto jurídico, que é o impeachment, né? Então nós temos um regramento muito claro no decreto 201, que ele é muito antigo, ele é de 1967, ele foi atualizado em 2009. Decreto, né? Local. Decreto federal. Federal. É ele que nós devemos... Exatamente, essa é a norma que estabelece aí como é o trâmite de um processo de impeachment. E nós vimos aí, tanto no processo movido por ti, como no processo da OAB, né? Várias vezes, principalmente no teu processo, houve adiamentos, né? Por 5 vezes. 4 vezes. Na quinta ele disse que não precisava dar depoimento. Então houve esses adiamentos, né? E eu acho que a Câmara foi muito bem, porque muitas pessoas questionam e criticam a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores não está andando com o processo, não está atrasando o trâmite, não está tomando as devidas providências. E aí eu quero fazer um parênteses para elogiar o trabalho que está sendo feito pela Câmara de Vereadores, tanto pela equipe técnica como pelos vereadores que estão envolvidos diretamente, porque eu entendo que eles estão conduzindo o processo dentro da mais absoluta legalidade, né? E o que tem surgido aí em termos de discussão e por que tem gerado muitas vezes, e é isso que gerou esses 2 mandados de segurança que foram propostos por 2 advogados aí distintos. O prefeito está com 4º ou 5º advogado já? Acho que é o 4º, né? Por aí. Que gerou essa celeuma. Está se questionando, né, muitas vezes a legalidade do decreto, né? Mas na verdade o decreto ele estabelece exatamente o rito que tem que ser seguido, e a jurisprudência ela é muito clara no sentido de que o decreto ele tem que ser observado, né? Apesar de ser uma norma antiga que foi atualizada em 2009, ela é muito clara no sentido dos passos que têm que ser adotados, né? Eu queria só fazer um parênteses hoje com relação ao decreto. Esse é um decreto federal que não tem nada a ver com a Câmara Local, nem de vereadores anteriores. Não. Tá bom, esse é um esclarecimento que é importante. Isso, exatamente. Então a Câmara ela tem adotado estritamente o que diz o decreto e é exatamente nesses termos que houve a primeira decisão lá no primeiro mandado de segurança, que foi impetrado, né? Em que o juiz disse, olha, está sendo cumprido exatamente o que diz o decreto, né? Tanto é que essa decisão ela foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre. E agora tivemos outro mandado de segurança. Os mesmos anexos, segundo o juiz? Proposto por outros advogados, com outros argumentos, né? Que, do meu ponto de vista, eles não têm guarida frente ao decreto, como bem foi fundamentada a decisão do Dr. Mário Maggioni, né? Porque os argumentos que foram alegados nesse mandado de segurança foram, em primeiro lugar, a tentativa de reunião dos processos, né? Mas na verdade são processos independentes, são comissões independentes. O decreto não diz que tem que unificar, isso é uma liberalidade da Câmara de Vereadores. Ganha tempo, os advogados fizeram. Né, ou tem outros argumentos que invocam questões constitucionais, né, em que eu acho que não houve nenhuma violação, né? Então tudo leva a crer de que essa decisão proferida pelo Dr. Mário Maggioni, que com certeza vai ser objeto de recurso, tudo leva a crer que vai ser mantido, né? Só que nós não podemos garantir, né? Porque o judiciário, cada juiz ele tem a sua visão do caso, o seu entendimento O mandato é do prefeito. Isso. O mandado foi negado, mas o processo corre e a decisão vem mais adiante. Né? Isso. Só que dessa decisão liminar que foi negada pelo Dr. Mário Maggioni,
ela é passível de modificação através de um recurso. Então os advogados eles vão propor um recurso para tentar mudar esta decisão que negou o pedido de liminar, ou seja, vai pedir para o tribunal, olha, tribunal, essa decisão está errada, né? Ela tem que ser reformada para conceder a liminar. Então é isso que eles vão pleitear. Né? Ou seja, no jargão popular é chicana. Não, não é? Não, isso não é chicana. Não isso é? não é chicana. Chicana subterfúgios. Chicana talvez pode ser interpretado aquelas atitudes iniciais para evitar um depoimento. Né, tá, isso pessoal. sim. Agora, o recurso não pode ser encarado como uma chicana. Tá certo, né? faz parte da lei, né? Exatamente. Então, os advogados estão dentro do... Só para os telespectadores entender, o prefeito tinha 4 oportunidades de depor. Né? Ele foi prorrogando e na 5ª vez o advogado simplesmente chega lá e diz: o prefeito vai abrir mão. Quer dizer, isso é abusada. Né? Mas também faz parte. Também faz está parte. dentro do seu direito. Né? Infelizmente. E é importante observar que no processo da OAB, o prefeito não apresentou defesa. Olha aí. Então, ele, como é que fica isso? Ele não apresentou defesa, o processo seguiu sem a defesa normal. dele. Normal. Né? Então ele foi oportunizado o depoimento pessoal, que ele não optou por não prestar o depoimento, né? E agora nós temos encerra hoje o prazo das razões finais, na sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira da OAB, né? E aí na próxima semana vão ter os trâmites, aí tem agora a apresentação do parecer, né? Da comissão. Né? Nem nos finalmente ele não depõe mais? Não. Então o da OAB de repente vai sair antes do que do segundo? Pode ser. Pode ser, né? É bem provável. É bem provável legal. Porque o da OAB ele encerrou o prazo das alegações finais antes. Né? Porque teve até a quarentena, Isso, tudo mais, exatamente. Né? Muito bem, Maurício. Eu acho que é importante a população saber que, reforçando, os 2 impeachment estavam amparados em fatos e não em política. O julgamento será político. Eu acho até de repente importante trazer de novo aqui para o telespectador o que motivou o pedido de impeachment por parte da OAB. Né? O pedido ele foi proposto, essa denúncia de impeachment ela foi proposta com base em 4 fundamentos. Né? O primeiro deles diz respeito à compra dos terrenos sem autorização do Poder Legislativo, né? O que viola o artigo 97 da Lei Orgânica, e nós fazendo uma retrospectiva das últimas gestões, isso nunca ocorreu, né? Do prefeito comprar um terreno sem autorização do Poder Legislativo, sem licitação ele pode, Sim. Como ele fez. Agora, sem autorização do Poder Legislativo não pode. Então houve a primeira ilegalidade. A segunda ilegalidade diz respeito exatamente a esse caso da compra do terreno, em que o prefeito ele encaminhou um projeto de lei à Câmara solicitando uma verba de R$10.000 para a compra de imóvel para a área da saúde, né? E a Câmara aprovou, ou seja, R$10.000, né? Não vai ser nada substancial a ponto de justificar que a Câmara negue um projeto de lei R$10.000. Porque a prática é essa, ele bota um valor e depois manda outras leis complementando o valor, né? Só que essa prática, do meu ponto de vista, ela é, de certa forma, viciada. Com certeza, porque ninguém viciada. Compra terreno por 10 mil hoje, né? Então, no meu entendimento, isso foi um artifício jurídico utilizado para ocultar da Câmara de Vereadores a real intenção desse projeto de lei, que era para compra de um terreno. Tanto que foi os prazos foram muito perto do outro. Então, né? veja, aprovou a lei, 6 dias depois, o prefeito baixa um decreto suplementando esse valor de 10 mil para 900 mil, 6 dias depois. Sendo que
Não passou pelo Conselho Municipal da Saúde a discussão sobre a compra. O que é obrigatório. Que é obrigatório, né? E no nosso ponto de vista, essa tentativa, essa manobra de ocultar da Câmara de Vereadores a real intenção desse projeto de lei, né, que seria a compra do efetivo de um imóvel, sem precisar demonstrar à Câmara qual é a real intenção, isso, no meu ponto de vista, viola os princípios básicos aí da administração pública, né, que é o princípio da boa-fé, o princípio da transparência, o princípio e os princípios em geral aí que estão citados na defesa. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto diz respeito à nomeação por parte do prefeito de um fiscal, né, que é o Gelson Priotto, concursado como fiscal. Ele nomeou esse fiscal como assessor jurídico e depois como procurador-geral do município, sem que esse fiscal tivesse se exonerado da função de fiscal. Então ele estava acumulando o cargo de fiscal e de advogado. É bom, né? Que é vedado pelo Estatuto da OAB, né, uma lei federal, né? E também, acumulando essas duas funções, ele acabou ganhando funções gratificadas, né? FG. Exatamente. O famoso. Que, no nosso ponto de vista, trouxe uma lesão ao erário. E o último ponto diz respeito ao fato de o prefeito ter se dirigido às pessoas que assinaram o manifesto, né, feito por 15 entidades contra a compra de um software daquela plataforma da saúde. Né, o prefeito ele se expressou de certa forma de maneira infeliz, mandando a M, né, as pessoas que assinaram esse termo e chamando-as de politiqueiras, né? Isso é a cidade toda, né? E isso configura, na verdade, uma quebra de decoro, né? Porque esse documento ele estava representando, como tu falaste, mais de 90% da população de Farroupilha, né? Então, várias entidades representativas. Todas, né? Então, isso é considerado uma quebra de decoro. E veja que o prefeito de Caxias, ele foi impeachmentado por fatos muito mais simples e menos graves do que esse. O prefeito de Caxias ele foi impeachmentado por ter proibido a parada gay, a parada LGBT, né? E por ter proibido a bênção dos capuchinhos na Praça Dante Alighieri. Foram esses dois motivos que motivaram o impeachment do prefeito de Caxias, sendo que o de Farroupilha, né, ele está sendo denunciado por 4 fatos, no meu ponto de vista, muito mais graves e fora da legalidade. De Caxias, né? E aí a efetiva ilegalidade. Né? Com certeza. Muito bem, Maurício. Por incrível que pareça, já passou 33 minutos, né? Um bom número, né? Passa rápido. O que tu gostaria de complementar para os nossos telespectadores? Porque as tuas informações são muito preciosas. Você está no meio do furacão, né? E do furacão de Observatório Social, né? De OAB, SIX, né? É um compromisso, né, Maurício? Está conseguindo trabalhar? Não é uma tarefa fácil. Na empresa. Não é uma tarefa fácil, né? Ainda bem nós temos uma equipe muito boa, né, de trabalho. Tenho tentado me dedicar em horas extras, né? Inclusive madrugadas afora? Exatamente, inclusive madrugadas afora, né? Para que a gente possa aí ter uma sociedade mais justa, né? E que mostre para os políticos que a gestão pública ela tem que ser feita exatamente para o interesse das pessoas, para o interesse da população, né? E também eu gostaria de destacar, Glacir, que todo esse trabalho que a gente tem feito em prol da sociedade, ele tem sido corroborado pelas entidades e pelas pessoas com quem nós conversamos, né? Porque é o que eu digo, se nós que somos cidadãos não tomarmos as rédeas da condução da nossa cidade, a nossa cidade vai ficar na mão dos políticos, dos gestores públicos, para que eles façam o que bem quiserem e da forma como eles entenderem que seja melhor. Que muitas vezes pode até ser boa,
mas talvez não represente o que a sociedade quer. Então nós temos que, de certa forma, atuarmos, deixarmos de ser omissos e assumirmos um papel de protagonista na sociedade. E é isso que nós precisamos. E é para isso que nós estamos aí, e com certeza, se nós tivermos mais pessoas engajadas nessa missão, nós com certeza teremos uma cidade melhor. Melhor pela saúde, pela segurança, com escola e etc. Exatamente. Que esse prefeito que está nos deixando em breve ou no final do ano, que eu não acredito que ele não vai até o final do ano, ele era Kakomando Mi, era um rei. Olha o IPTU, o aumento que ele deu. O limite é de 80%, 80% por ano. Né? Então, ele fez o legítimo rei. Eu sou o rei e os vassalos que pagam, ou senão serão expulsos da aldeia. Né? Então, infelizmente, foi um período ruim para a cidade. O hospital é um exemplo, as creches é um exemplo. Quer dizer, nós ficaríamos aqui mais uma hora relatando 7 anos e pouco desse governo que, infelizmente, vai deixar dívidas para ser pagas. Muitas obras foram feitas em cima de empréstimos, isso aí vai ser ruim para pagar depois. O próximo prefeito vai ter que rebolar para botar essa cidade em dia. Né? Então tá, Maurício, a gente agradece mais uma vez a tua presença aqui, a TV Cidade está sempre à disposição para nós bater esse papo aqui, de 35 minutos sem interrupção, né? Poucas interrupções desse condutor que não é um apresentador, né? Estamos aqui para trazer essas personalidades aqui. Nós vamos botar a máscara de novo, né, Maurício? Agradecendo a participação de todos que nos acompanham e dizer que reforçar só o que o Maurício disse, depende de nós, de escolher e de cobrar. Exatamente. De escolher e de cobrar. Se nós não escolher bem, depois vai ser mais difícil de cobrar. Porque os bons se afastam e os ruins tomam conta. Martin Luther King lá em 1800, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Nós vamos encerrar mais um programa Cidade Aberta. Agradeço o convite.